já pensamos aqui juntos sobre Efésios capítulo 2 algumas vezes. E por pelo menos uma vez nós falamos sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Porém, eu fiquei assim na minha cabeça, como que isso poderia entrar de vez em mim os céus e mudar a minha vida. Isso entrar na minha mente, entrar no meu coração, de modo que isso passe a ser um estilo de vida meu. Que Deus me ajude, não é? Martinho Lutero, quando foi para ser inquirido a respeito das coisas que ele havia escrito, ele falou assim: que o Senhor me ajude, que Deus esteja comigo. Então, que Deus esteja conosco, que Deus nos ajude, para que a gente consiga interiorizar isso de tal forma que isso passe a ser a nossa conduta. Porque é claro que se a gente fizer uma pesquisa hoje, aqui nessa noite, e perguntar quem gostaria de melhorar e ser um crente melhor, acho que todos nós responderia que sim. A gente não está pronto, né? Nós não recebemos um diploma ainda de graduação, bacharel em crente, né? Depois pós-graduado em crente, depois mestrado em crente, doutorado e vira um crentão. Não, nós estamos todos caminhando devagar, e às vezes bem devagar, né, irmãos? Todos nós estamos, às vezes, parece que o carro às vezes está indo no tranco. Mas por isso que eu gostaria que comigo isso acontecesse hoje, que acontecesse na minha vida, porque eu tinha um conceito de pecado e eu sempre imaginei assim: pecado é adulterar, é ser um pornógrafo, é se prostituir, é roubar, é defraudar. Mas eu nunca tinha olhado o pecado desse jeito que é posto aqui, dessa forma que é posto aqui. Eu hoje até estava dando uma espiadela assim, numa pregação que a Raquel pregou no mês de junho, sobre esse texto, falando sobre a purificação daquele homem, né? E prestando atenção em alguma coisa, para ver na importância da contribuição de uma palavra com a outra, daquilo que os irmãos comentam aqui. E a gente vai vendo que a Bíblia, ela é maravilhosa, você não consegue compreendê-la, mas quando ela entra dentro de nós, ela entra em nós e passa a fazer parte da nossa vida, a gente passa a viver uma conduta diferente. Eu fiquei pensando sobre esses montes de pecados. Tudo isso é pecado, é verdade, mas estar fora do propósito que Deus propôs para mim e para você é pecado. E isso me causou assim um espanto de pensar nisso, porque eu acredito que a gente não está totalmente dentro do propósito de Deus para a nossa vida. As coisas poderiam ser bem diferentes se a gente estivesse dentro do propósito de Deus. Ó, irmão, porque é assim, ó, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, a gente é muito mais feliz. Sim ou não? Estando dentro do propósito de Deus, ainda que com lutas, com alguns sofrimentos, mas as coisas se tornam, a gente sente paz, se sente feliz. Quando esse texto fala assim a respeito de vivificar, né, tem até uma conferência que é feita e chama Vivificados, ou Vivifica-nos. E vivificar, talvez numa outra tradução que você procurar, é dar vida. Porque aqui há um contraponto entre Jesus nos dar vida em razão ou em contrapartida àquilo que a gente fazia. Porque a palavra nos dar vida significa que existia um morto. Alguém fala assim nessa noite, a gente fala assim: meu Deus, mas eu me converti, estou na igreja, Senhor, eu queria ser uma pessoa diferente, e quando eu me vejo eu estou olhando coisas que não prestam, eu estou dando risada daquilo que faz o Espírito Santo entristecer, e eu fico louco. Eu falo assim: Senhor, então me mata, me leva embora daqui logo, porque eu preciso ser salvo por um triz, porque eu não queria fazer isso. Ó, presta atenção, o homem, e isso é um alento para nós, porque o homem sem Deus, ele não tem essa percepção, a percepção do erro. Porque hoje o pecado na minha vida e na sua, como vivificado, é um acidente de percurso.
Nós não pecamos deliberadamente, ainda que venha aquele planejamento na nossa mente, a gente comete o erro. Aí a diferença, sabe qual que é a diferença? É que quem está vivo sente dor. Morto não sente dor pelo pecado. Passa uma noite na balada, bebe, no outro dia de ressaca fala assim, eu vou tomar remédio para sarar. Não, fala assim, vamos beber mais uma para passar a ressaca. Mas agora, diante de um erro e de um pecado, isso é algo maravilhoso. Porque agora, diante de um pecado, a gente pensa assim, meu Deus do céu, como eu sou mau. Como eu sou esse tipo de pessoa que me pego no domingo à noite louvando a Deus e na segunda-feira de manhã xingando a minha casa, xingando o meu carro, xingando o meu esposo, xingando o piso da minha casa, que minha casa é pequena, que essa comida não presta. E Deus, como eu sou essa pessoa? Eu estou falando para seres humanos, pessoas que às vezes olham igual a mim e falam, meu Deus, por que eu sou assim? Eu não quero ser essa pessoa, eu não desejo ser assim. Eu falo demais, eu tenho a boca aberta. Eu não devia falar, mas eu falei. Eu não devia responder, mas eu respondi. Isso é só vivo que faz. E você faz isso porque você foi vivificado. E o contraponto aqui é andar. Andaste segundo o curso deste mundo. O que é andar segundo o curso do mundo? É fazer o seu próprio caminho. É fazer bom uso das oportunidades. Aí você fala assim, mas bom uso das oportunidades andando segundo o curso desse mundo a gente planejava pecar, planejava praticar o mal. Você sabe que quando a pessoa vai praticar um homicídio, as fases do crime, ela pensa, ela tem os atos preparatórios, ela se prepara para aquilo, ela entra num lugar para preparar uma emboscada, ela comete o delito. Hoje, nós não andamos nesse curso, e andar no curso, ou andar segundo o curso desse mundo, é regular a própria vida. Você já deve ter visto, eu sou dono do meu próprio nariz, eu mando em mim, e o curso é para sempre, é uma ideia ininterrupta. Que tipo de vida que era essa que a gente vivia? Era uma vida, acima de tudo, vivida em meio a pecados e transgressões. O termo pecado aqui é hamartia, que significa uma flecha não acertada no alvo. Eu falei para vocês aqui o conceito abrangente de pecado. O pecado é, pois, errar o alvo na vida. Pecado é não chegar a ser o que a pessoa deveria ou poderia ser. Pensa nessa noite comigo. O que Deus quer de você? Olha, irmãos, anos passam, a vida vai passando, e a gente vai vendo, depois de um certo tempo, quanto tempo a gente perdeu fazendo o propósito de Deus na nossa vida por causa dos outros. Porque olhou para A, porque olhou para B, porque o fulano olhou para mim com a cara feia. Mas isso é pecado. Deixar de fazer aquilo que nós deveríamos ou poderíamos fazer é o termo pecado. E transgressão significa literalmente escorregão ou queda. Usa-se para o homem que perde o caminho ou se extravia, ou para o homem que não consegue adquirir a verdade ou afasta-se dela. O pecado, a transgressão, consiste em tomar o mau caminho quando poderíamos e deveríamos ter escolhido o bom caminho. É quando a gente passa os anos da nossa vida, a Bíblia fala a respeito de pecados e transgressões, é quando a gente vai passando da nossa vida e percebemos que a gente não fez nada daquilo que nós deveríamos fazer, erramos o caminho. É passar por alto uma verdade que poderíamos e deveríamos ter reconhecido. E por isso pecar é não conseguir chegar à meta e no fim da viagem compreendida. Nós ouvimos aqui nessa noite um hino que: e quando tudo chegar ao fim, estarei o quê? Quando tudo chegar ao fim, eu estarei seguro. Eu poderei, e você também poderá dizer: eu estou seguro. Porque agora nós não estamos seguros.
Porque a gente levanta cheio de propósitos e cheio de projetos. E aí você fala assim: mas acontece isso, será com o pastor? Eu acho que já passou já a fase. Nós estamos indo para quase 3 anos juntos. Acho que já passou a fase de precisar me conhecer ou saber quem sou. Mas então não precisa de nenhum desse mimimi, né? Que não tem mais aquela fase de falsas expectativas, sabe quem é e pronto, né? Nós estamos aqui na igreja domingo, quarta, sábado. Então deu para perceber que aqui não tem um anjo, tem um ser humano que erra, que peca, que toma desacerto na vida e que tenta acertar de novo. Então, quando a gente fala assim, a gente olha e fala assim: mas será que isso acontece comigo? Não, às vezes nós como pastores, a gente repensa a nossa vida e fala assim, ó. Muitos falam assim: sabe que eu vou viver minha vida? Sabe que eu vou esquecer dessa história e vou tocar minha vida, vou crescer profissionalmente e vou tocar minha vida? Como se a gente olhasse para o fim, para a meta desejada e não conseguisse enxergar essa meta desejada, aquilo que nós planejamos para a nossa vida. É por isso que hoje a gente escutou de manhã, né, o nosso irmão pregando, falando assim da presença do Espírito Santo renovando a gente, corrigindo a nossa visão. Então, se não é a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue chegar à meta compreendida, ou à meta que nós desejamos chegar. Alguém perguntou, eu vi uma pessoa perguntando essa semana no Face, a pessoa falou assim: esses orgulhosos, sabe? Se o salário do pecado é a morte, por que tem tanta gente que está pecando e continua viva? Boa pergunta, não é? Mas quando uma pessoa faz uma pergunta dessa na internet, existem outras pessoas que são muito mais inteligentes que ela. E aí uma pessoa comentou embaixo e respondeu o seguinte: o salário só é pago quando acabou o serviço e venceu o mês. Pô, eu gostei, não conheço nenhum dos dois, mas gostei da resposta desse. E eu fiquei pensando, já pensou você? Eu pensei, sabe que por um momento, enquanto eu não tinha visto a resposta, eu falei: é verdade, rapaz. Mas ainda não terminamos o serviço. O salário do pecado só é recebido. E detalhe, o diabo não atrasa, viu? Ele não atrasa o pagamento. Terminou o serviço, ele dá o salário. E o salário é a morte. Aí vem algumas perguntas para a gente pensar. Pergunta retórica, que é aquela que a gente já praticamente induz a resposta. Irmãos, estamos na vida onde deveríamos estar? Hoje, se você parar assim, fechar os seus olhos e falar para Deus, e olhar assim, ó: você está em paz com Deus porque você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou está fora da vontade dele? Outra: alcançamos a meta de eficácia, habilidade, talento e perícia que nossos dotes deveriam nos ter permitido alcançar? Ou seja, eu apliquei tudo da minha mente, da minha voz. Não é qualquer coisa ficar aqui na frente e cantar hinos para levar a igreja à adoração. Eu vejo o esforço dos nossos irmãos, do grupo de louvor, os músicos tocando, cada dia Deus ajudando. E interessante é que vocês vão fazendo a obra de Deus aqui, Deus vai trabalhando na vida de vocês lá fora. Vai acontecendo umas coisas na vida de vocês que vocês falam assim: faz anos, né, Natanael, que eu estou tentando fazer isso e as coisas parece que não acontecem. É claro que você já viu falar em acertar a carga? Sabe o que é acertar a carga? É quando às vezes dá aquele negócio assim, o caminhão dá aquele solavanco assim, né, irmão? O senhor dirige o caminhão, dá aquele solavanco assim, a carga dá uma acertada. Às vezes Deus vai dando uma acertada na carga. E aí ele tira uma coisinha aqui, tira outra ali, permite-nos passar por dores, porque eu tenho usado a minha mente para Deus, eu tenho usado todos os dotes naturais, porque nós temos dons naturais, não temos? Quando a gente está no mundo e a gente está andando segundo o curso do mundo, o dom natural de muitos de nós é falar da vida dos outros, falar demais. Mas os dons naturais que Deus nos dá é para usar na sua obra. Outra pergunta: alcançamos a meta que deveríamos ter alcançado no serviço a outros? Eu estou fazendo alguma coisa
por outras pessoas. Eu sou importante na vida de alguém. Se eu faltar hoje, eu vou fazer alguma diferença? Alguém pelo menos, será que vai ter pelo menos, desculpa de eu dizer isso, mas será que vai ter pelo menos 4 para carregar o meu caixão? No Antigo Testamento, sabe o que eles faziam? Eles contratavam umas mulheres que chamavam carpideiras. Não era para carpir não. Essas carpideiras, elas eram chamadas no velório só para chorar. Então quando o morto era muito ruim, não tinha quem chorar por ele, contratava essas carpideiras. E elas ficavam ali chorando. Mas você é parente do morto? Não, estou ganhando aqui uns 100 reais aqui só para chorar. E dá um jeito que... Ah, mas não está de cebola. Chora. Imagina, dá um jeito e chora. Será que vai ter alguém para chorar por nós? Será que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém? É assim, irmãos. A nossa vida como cristão, a nossa vida é uma vida de chegadas e saídas. Eu vivi muito assim essa questão de chegadas e saídas. Se tem uma coisa que eu não gosto na minha vida é despedida. Você gosta? Eu não gosto de ficar dando tchau para os outros, não. Porque eu já passei por tanta despedida e vai daqui, vai dali, tchau, que eu já fico até meio assim com despedida. A nossa vida é uma vida de idas e chegadas. Mas nós alcançamos, nós estamos no caminho reto, ou nós extraviamos algum ponto do caminho? O pecado, ele tem algumas consequências na nossa vida. Eu falei para vocês que eu falei algumas coisas que eu vou comentar hoje aqui nessa noite de novo. Quando a gente permite que o pecado entre na nossa vida, a gente perde a meta. Porque, o teu pai natural tem algumas metas para a sua vida. O teu pai espiritual tem também metas para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham a mesma profissão que nós. A gente olha para os meninos e fala assim: vai ser tudo salgadinho assim. Eles escolhem outras coisas. Mas falando-se de Deus, as metas que Deus tem para nós, para a nossa vida, e a gente já sabe, viu? A gente fala assim: eu não sei o que fazer, mas na obra de Deus tem muita coisa para se fazer, e aqui é voluntariado, é se apresentar. Estou aqui, hein? Estou pronto. Eu estou no caminho, eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu, me chamou para fazer. Então, quando eu não faço, o pecado, ele entra. O pecado, ele mata. Paulo fala de estar mortos no pecado. Que alcance tem esta frase? Muitos interpretaram no sentido de que os homens sem Cristo vivem num estado de pecado que na vida futura produz a morte da alma. Mas Paulo não está falando disso. Ele está falando de um pecado presente, de um pecado que tem o poder da morte agora. O efeito fatal e mortífero do pecado se canaliza em 3 direções. Você sabe disso. A gente, como pastor, observa muito os irmãos. E às vezes alguém fala assim: o pastor não está vendo nada, hein, rapaz? Mas a gente observa. E a gente está aqui para isso. E a gente observa quando uma pessoa, ela está saindo fora da direção de Deus, e ela começa a ficar pelos cantos, não quer mais, perde o brilho. Perde o brilho. Aquele brilho bonito de vir aqui, de fazer, de estar na porta, de ajudar, aquele brilho fica ofuscado, e aí vai perdendo o rumo. Mas a gente também percebe, quando alguém está se entregando a Deus e está se rendendo a Deus, você vê assim que a pessoa, naturalmente, parece que uma luz vai brilhando nela, você vai falando assim, a gente comenta, né? Eu com a minha esposa, a gente conversa sobre a igreja, a gente fala assim: você viu que bênção? Porque a pessoa já começa, a primeira coisa que ela faz, ela é voluntária. Ela é voluntária, ela se apresenta e diz assim: estou aqui, viu? Se precisar de mim, eu estou por aqui, estou para trabalhar. Porque o pecado, ele mata a inocência. Ninguém é exatamente o mesmo depois de pecar. Os psicólogos dizem que nada, absolutamente, passa ao esquecimento. Pode ser que alguma coisa não tenha ficado na consciência, na memória ou na superfície das coisas que lembramos. Mas tudo o que alguma vez temos feito, visto ou ouvido se mantém em nossa subconsciência.
Pode ser que não lembremos, mas ali está. O resultado disso é que o pecado deixa um efeito permanente no homem. Se mancharmos um objeto, um tapete, um sofá, nós podemos mandar no lavandeiro, mas nunca serão inteiramente o mesmo. Sempre alguém vai olhar e falar assim, essa manchinha aqui, porque ninguém observa o todo limpo. Observa a pequena parte suja, porque o pecado mata a nossa inocência. Quando a gente peca, nós não somos mais inocentes. Aquilo entra na nossa mente, aquela imagem entra na nossa mente. Irmão, eu tenho certeza que você já passou por isso. Você conversou com alguém alguns minutos e depois você saiu da conversa e falou assim, Deus podia ter me livrado dessa conversa. Eu estaria bem melhor se eu não tivesse ouvido isso. Eu não estaria. Tem coisas que eu prefiro não ver. Tem coisas que eu escolho não ver. Tem venenos que eu consigo, pela graça de Deus, não tomar. Alguma mensagem que alguém manda para mim de forma indelicada, falando um monte de besteiras, um monte de coisa, já recebi isso. Eu procuro deletar e não ler. Porque eu sei onde vai começar o problema, eu deleto. Para que eu não tome o veneno. Porque uma vez que eu leio, uma vez que você lê, aquilo matou a nossa inocência. A gente não vai olhar para a pessoa. Dizem, né? Não sei se é verdade, que a confiança é como uma taça quebrada. Você pode até juntar os cacos e colar tudo, mas sempre você vai olhar para aquela taça, ela quebrou. O pecado age no homem, mata a inocência, e esta, uma vez perdida, não pode se recuperar mais. O pecado mata os ideais. Eu quero que essa palavra seja interiorizada em mim, não sei você. O pecado mata os ideais. Na vida de muitos, há algo assim como um processo trágico. No começo, o homem olha as coisas más com horror. Num segundo momento, é tentado a fazer o mal. Mas justamente quando realiza, sente-se infeliz, incômodo e com plena consciência de estar agindo mal. O terceiro tempo é quando realiza uma coisa com tanta frequência que perde todo o escrúpulo. Por seu poder fatal, o pecado faz com que cada ato cometido facilite o seguinte, que cada concessão faça mais fácil o seguinte: o ideal morre lentamente. Cada pecado, fracasso ou concessão contribui para a sua morte. O ideal. Meu Deus, eu queria cantar na igreja. O pecado fala assim: seu maldito, você não vai cantar. Meu Deus, eu queria tanto ficar na porta pelo menos. Não, agora você vai sentar. Meu Deus, eu sempre sonhei na igreja de ter um casamento correto diante de Deus, diante do Senhor, e fazer a tua obra. Miserável, agora você não tem mais ideal. E um homem sem ideal, uma mulher sem ideal, é um homem, uma mulher morto. Quem não sonha, você já viu quando a pessoa encontra um novo amor? Quando ela consegue olhar e falar assim: tem alguma coisa para mim fazer ainda. Há um ideal de vida, mas o pecado, ele mata. Por isso, o ideal é por isso que a pessoa vai ficando pelos cantos e não consegue fazer mais nada. Porque o pecado é uma sorte de suicídio. Mata os ideais que fazem com que a vida seja digna de ser vivida. Todos os dias nós temos um ideal na nossa vida. Eu consegui começar a fazer a faculdade de teologia depois dos 40. Consegui fazer a pós-graduação depois dos 40. Tenho um ideal na minha vida, um sonho de fazer um mestrado, de dar aula numa faculdade. Eu tenho um sonho, um ideal. Você não tem? Você não tem um projeto na sua vida? Acontece que o pecado, ele entra, arrebenta com esse projeto e diz assim: ah, você quer fazer isso? Verdade, você tem esse sonho na sua vida de ser feliz, de ter uma família, de reconstruir a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o pecado, ele tem um poder devastador. Mas finalmente, e aqui talvez seja a tacada final do pecado, ele mata a vontade. Você vai para a igreja, irmão, hoje? Não, não vou não. Você vai para a igreja? Não vai de novo? Não, não vou. Sabe o que é? É que essa pandemia aí está meio complicada, é melhor ficar em casa. Mas não é isso. O pecado matou a vontade de estar na igreja,
a vontade de cantar, a vontade de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, a gente vai fazer um encontro aí entre os irmãos. Você gostaria de ir? Não, eu tô muito afim não, tá ruim. Aquelas mensagens que o pastor recebe, algumas, claro, são mensagens honestas, a maioria delas, 99%. Mas tem mensagens que você recebe e você fala assim: isso aqui não está cheirando bem. Ficar em casa hoje, esse irmão tão envolvido na obra, alguma coisa aconteceu. O diabo colocou uma discussão no casal, foi pegar a roupa, uma toalha, foi motivo de contenda, de briga. Estava preparado para pregar, estava preparado para estar na igreja, estava preparado para fazer uma consagração, estava preparado para um jejum, estava preparado para estar na IBD, estava preparado para cantar no circo de oração. Alguma coisa o diabo fez, e ele matou a vontade. No começo o homem se entrega a alguns prazeres proibidos porque assim o deseja. No final se entrega a eles porque não pode agir de outra maneira. No começo se entrega ao pecado porque ele deseja, depois ele não pode se livrar porque ele se torna um escravo. E a partir daquele momento não é mais querer, é que precisa fazer. Quando uma coisa faz-se hábito, não está longe de fazer-se necessária. Quando alguém permitiu que algum hábito, concessão, secreto ou prática proibida o domine e faça seu escravo. Sua vontade é impotente, sua capacidade morre. E a partir de agora, esse poder homicida e suicida do pecado diz o seguinte: a ferida foi curada, mas a cicatriz está aqui. Eu não sou mais o mesmo. Tem tantas pessoas que planejaram tantas coisas para fazer para Deus. O pecado mata a inocência, o pecado mata o ideal, o pecado mata a vontade. O homem morto é o homem que, rendido ao pecado e ao mundo, vive sem Cristo. É uma vida vivida como vivem os homens desse mundo. É a vida vivida como vivem todos os homens desse mundo. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso significa que segue a pauta do mundo e dos seus valores. Então aí o homem que vive nesse curso desse mundo, andando dia após dia assim, ele vive na pauta do mundo. E aí ele olha e fala assim: igreja todo dia, você está muito apegado em igreja, muito apegado nessas coisas. Você tem que ter um tempo para você, tem que ser livre. Mas o cristianismo, ele exige algumas coisas do homem que nasceu de novo. E a primeira delas que ele exige é perdão. Para os escritores antigos, principalmente os gregos, era sinal de fraqueza possuir o poder de vingar-se e não fazê-lo. O cristianismo exige amor até para os nossos inimigos. O cristianismo exige serviço. Lembra que eu falei para vocês sobre se apresentar? Irmãos, quem vai querer fazer alguma coisa se está morto dentro de si? É tão gostoso quando a gente pode pegar um papel assim, sabe? Escrever pedido de louvor, entregar assim, Você vem aqui na frente e você louva. Mas é tão difícil quando você olha e fala assim, eu já fiz isso. Mas hoje eu não faço mais. Eu não posso fazer mais. A norma do mundo consiste essencialmente em colocar o eu no centro. Olha que maravilha isso aqui, A norma do mundo consiste essencialmente em colocar o eu no centro. A norma cristã consiste em essência em colocar no centro a Cristo e os demais. É difícil falar isso, viu, irmãos? Mas às vezes você que é regente, faz alguma coisa assim na obra de Deus, mas tem coisas que é bom falar. Às vezes a regente vem aqui assim, ela fica assim toda agitada, assim, né, alegre. Mas se você parar um pouquinho, tem dias que ela está ali na frente só por Deus.
Tem dias que o pastor está preparado para pregar, estudou, e vem aqui só por Deus. Você fala assim, justo hoje que eu precisava de alguém, eu estou com dor de cabeça, não estou bem, parece que tudo, não, um liga e fala assim, eu não vou poder estar hoje, outro, não vou poder estar hoje. Você fala, meu Deus do céu, logo hoje. Mas você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que vir para cá, se colocar aqui na frente e falar, paz do Senhor, meus irmãos, vamos lá tocar a vida que segue, nós estamos esperando Jesus voltar e... Não sou eu mais o centro, é Cristo o centro e os meus irmãos o centro. A essência do homem mundano é que, como dizem alguém, conheço o preço de tudo e o valor de nada. O motivo do mundo é o proveito. A dinâmica cristã é o desejo de servir. Tem um irmão da igreja que eu mando mensagem para ele, não vou falar o nome, mas eu mando uma mensagem para ele, ele fala assim, em que posso ser útil? Ele está aqui. Eu acho tão legal essa frase, sabe? Em que posso ser útil? Em que posso ajudar? Já está se apresentando já para ajudar. É maravilhoso alguém se apresentar para fazer. É a vida, além disso, essa vida longe de Deus é a vida vivida sob os ditames do príncipe do ar. Temos uma realidade muito vívida nos dias de Paulo, que não é real para nós hoje em dia, que eles pensavam que o mundo estava infectado de demônios, ao ponto de não passar uma agulha, um alfinete, e esses demônios saíam a arruinar a alma dos homens. O homem que está sob domínio desses demônios, é aquele que tomou partido contra Deus, mas também é uma vida que se caracteriza pela desobediência. Deus tem muitos caminhos para revelar sua vontade a nós, os homens. Ele o faz pela consciência, Ele faz pela voz do Espírito Santo que fala no nosso interior. Eu hoje falando para minha esposa em casa sobre o culto da manhã, dá até dó de parar o culto da manhã. Porque a gente vem para o culto da manhã, acho que com a cabeça mais vazia, né? Deve ser, não sei o que acontece no culto da manhã. Os dois cultos são bênçãos, mas da manhã você vem, você já daqui a pouquinho, dá um pouquinho de tempo, você já está chorando, sentindo a presença de Deus. Sai daqui leve assim, ó, pronto para comer, para fazer jejum, né? A gente sai daqui bem, porque a gente ouve a voz do Espírito Santo interiormente, dizendo assim, ó, vamos dar uma acertadinha na carga aqui, Celso. Dá uma acertadinha ali. O homem que vive uma vida sem Cristo segue o seu próprio caminho, mesmo quando sabia qual o caminho de Deus. É uma vida que vive à mercê do seu desejo. É uma vida que segue o que Paulo chama de desejos da nossa carne. Eu vou resumir aqui. E o sentido de fraqueza ou de carne varia de pessoa para pessoa, mas é uma vida que merece a cólera de Deus. Mas o que a obra de Cristo faz em nós? Por isso que eu continuei o versículo de número 4. Não adianta a gente apontar a doença e não apontar a cura. Nós estamos vivendo uma época de pandemia que ninguém acha a cura, e apontar a doença sem apontar a cura dá desespero. Mas o que Jesus faz? Paulo começou afirmando que em nossa situação estamos mortos em delitos e pecados, mas agora Deus, em seu amor e misericórdia, nos dá vida em Jesus Cristo. O que exatamente que Paulo quer dizer? É que Jesus realizou e conseguiu inverter o processo da vida. A gente estava dentro de um buraco, morto, cheio de pecados. Jesus agora inverte esse pecado e olha e fala assim, gostei desse morto, amei esse morto, chamado céus. E agora eu falo para ele assim, vem para fora. Cheira mal. Lembra de alguma história assim? Cheira mal. Se o senhor mandar sair, vai ser meio complicado, porque esse rapaz aí mente, faz um monte de coisas que não presta. Jesus fala assim, manda vir para fora. Vem para fora, Celso, sai. E a gente saiu todo atado, cheio de pecado, cheio de erro. Jesus, ele nos amou primeiro. Vimos que o estar mortos em delitos e pecados implica em 3 coisas. Jesus tem algo a fazer a respeito com esses 3 pontos. O pecado mata a inocência, foi isso que eu falei.
Agora, nem sequer Jesus pode devolver a inocência perdida, porque não pode fazer com que o relógio da vida volte para trás. Irmão, se hoje Deus pudesse fazer o relógio da vida voltar atrás, já pensou quanta coisa a gente evitaria? O que você evitaria? Qual é a decisão errada que você tomou na sua vida? Você poderia falar assim: Deus, se o Senhor voltasse o relógio da minha vida algum tempinho assim, lá atrás eu não teria tomado essa decisão. Jesus pode voltar o relógio da nossa vida? Não pode. O erro cometido dá para consertar? Já saiu com criança na lanchonete, lá no restaurante, a criança... Irmão, criança derruba, parece que eu não sei o que é, mas eles derrubam o Guaraná. E derrubam no seu colo, com o seu vestido, que você tem um prestimoso, um negócio de vestido. A criança vai lá e você fala para ela assim: não derruba, parece que ela fala assim: derruba. Derruba em cima de você ainda, parece que é para você fazer armar um barraco dentro do restaurante. E você não arma, você não arma. Meus filhos sabem quando eu estou nervoso, como mordo assim, você deve também fazer isso. Não dá para voltar o relógio da vida e falar para a moça assim, para o garçom: não, vamos voltar o relógio da vida. Não dá, já sujou, não dá para voltar o relógio da vida, não dá. Aquilo já foi perdido. Mas Jesus pode e tira o sentido de culpa, que necessariamente traz a perda da inocência. Então é assim, sua filha, seu filho derrubou o copo de Coca-Cola no seu vestido, e ele fala, sabe que vai apanhar, talvez, não sei como é que é você, talvez você não bate. As mães de hoje acho que só dá conselho, né? Acho que não bate, não. Mãe de antigamente batia. Mas você olha e fala assim, deixa pra lá, eu te perdoo. A inocência foi devolvida? Não, mas a culpa já não existe mais. Você não dá nada, não fala amém, não fala glória a Deus, nada, porque aquele pecado seu e meu do passado, que tanto nos afligiu, o diabo falava assim: não vai ter como. Jesus tira a culpa e fala assim: a culpa está sobre mim agora. A primeira coisa que sempre o pecado fez é criar o sentido de distanciamento entre nós e Deus. Cada vez que o homem compreende que pecou, oprime o sentimento de que não pode ousar aproximar-se de Deus. Eu não posso mais fazer. Quando Isaías teve a visão de Deus, sua primeira reação foi: ai de mim. Quando Pedro deu conta de quem era Jesus, eles: afasta-se de mim, ou retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que Jesus faz para mudar essa situação? Jesus tira o sentimento de separação e diz assim: vem aqui. Seu filho faz um negócio assim grave, você fala assim, você abaixa assim, a gente tem que abaixar para falar com a criança, fala assim: pula no colo do pai, pula no colo da mãe. O que ele faz? O que faz Esther? Corre e pula. Pula no colo do pai, pula no colo da mãe, vem correndo assim e pula, e se joga no colo do pai, se joga no colo da mãe, porque sabe assim: eu fui aceito. Você foi aceito. Eu fui aceito. Vimos que o pecado mata os ideais que dão vida ao homem. O que Jesus fez para mudar isso? Jesus reaviva o ideal no coração do homem. E você olha alguém e fala assim: escuta, mas não foi aquele fulano lá que deu uma escorregada na casca de banana? Foi, rapaz, você acredita que ele levantou? Mas está na igreja, está até pregando. Mas não estava tudo com a vida desgovernado, tudo errado? Estava, mas rapaz, não sei o que aconteceu. Não fala mais palavrão, não quer mais beber, não quer mais mentir, não faz mais aquelas coisas que a gente fazia. Rapaz do céu, o que isso aconteceu? O que o pastor andou falando para ele? Não andou falando para ele. Jesus o aceitou e reavivou o ideal no coração dele. Ele se apresenta e fala assim agora: tô pronto, hein? Conta comigo aí. Porque o ideal foi reacendido no coração. Mas o maior de tudo é que Jesus Cristo faz com que a vontade perdida seja restaurada e seja recriada. Aquele negócio assim, sabe, que eu vou ficar em casa porque é melhor. De manhã tem Fórmula 1, não tem mais, né? Mas de manhã tem Globo Rural, tem umas coisas legais para ver. Eu tenho boi para ver, eu gosto de boi. Deixa de vir para a igreja porque quer ver boi.
Aí à noite, não vou também porque o sofá é gostoso. E aí vai passar uns negócios legais lá na televisão. Agora ele fala assim, levanta cedo, toma um banho e fala assim, vamos para a igreja. É o primeiro a sair gritando dentro de casa, vamos para a igreja. Sabe por quê? Porque a vontade ela foi recriada. O que tem para mim fazer? Eu estou aqui pronto para fazer. Jesus muda essa situação porque Ele recria a vontade. Ele faz com que o homem tenha vontade novamente. Ele faz com que isso seja gerado em nós. E esse amor de um para com os outros é reavivado em nosso coração. Você está vivo. Eu estou vivo. E alguém olha e fala assim, as portas até começaram a abrir. Começaram a abrir na igreja e começaram a abrir fora da igreja. Começou a abrir lá no meu trabalho, começou a abrir, as portas começaram, parece que Deus está escancarando as portas de novo na minha vida. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você foi vivificado. Não se esqueça disso. Morto não sentia dor. Agora você peca e sente dor porque você está vivo. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura do texto. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer uma oração logo após essa leitura. E nós estamos recebendo o nosso irmão Fernando, né? Estamos o recebendo em comunhão, porque na sexta-feira contraíram um matrimônio, estão felizes para a glória de Deus. E nós, como igreja, o nosso trabalho é recepcionar os nossos irmãos que se acertam, né? Nós temos visto nosso irmão já há tempos aqui na congregação, ouvindo a palavra atentamente, e agora, para a glória de Deus, está sendo recepcionado pela igreja. Se é verdade isso, e a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se é verdade isso, eu quero ouvir um amém bem forte. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, viu, Fernando? Sinta-se à vontade, já vai participar da Santa Ceia nessa noite. Não podemos chamar aqui à frente, né? Está cheio de protocolo para tudo quanto é lado e cheio de gente observando muito bem cada um de nós, né? 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos, é o Johnny, né, que vai louvar a Deus, é isso? Johnny, você pode louvar a Deus com o hino na hora que distribuir nós vamos fazer igual de manhã, vai ser distribuído o kit, né, fechadinho, os irmãos segurem enquanto vai louvar o primeiro hino e depois no segundo a gente participa. O segundo hino, irmãos, não tem nenhum pedido avulso, né, Alex? Não tem não, né? Então eu vou pedir para o presbítero Mão Carlos louvar a Deus com o hino da harpa no segundo, tá? Na hora que a gente for participar. Porque eu recebi do Senhor o que também... 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por essa noite, podermos participar, meu Deus, do corpo e do sangue do Senhor. São símbolos nessa noite que são apresentados ao Senhor, meu Deus, em memorial, Senhor, no momento de comunhão, pensando futuramente que estaremos com o Senhor para sempre. Pai, abençoa a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, daqueles que estão através da internet também participando conosco ou participarão. Abençoa, guarda, protege, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor.
ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Não te conheci todo meu ser, sente de bondade e reina o Espírito sobre a Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a Meus irmãos, vamos ficar em pé. Vou ler o versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode se sentar, irmãos. Presbítero Dom Carlos, adorar a Deus com o hino da harpa. Os irmãos podem participar nesse momento. Louvemos ao Senhor com o hino de número 291. Amém? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus
o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar em sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Nessa oração nós vamos apresentar o José Carlos. Quem pede oração é a irmã Ilza. Ele está desenganado pelos médicos. Misericórdia, né, irmãos? E também a irmã Wanda pede oração para a Misaele e para o Carlos Marques. Nós estaremos fazendo essa oração nesse momento, pedindo pela vida dos nossos irmãos. Vou pedir para o Marcos. Marcos, vem fazer essa oração, apresentar essas pessoas. Que Deus ajude, né, irmãos? O José Carlos precisa da nossa oração. Bendito Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levamos agora nesse momento em oração, clamando ao Pai querido, Pai amado, que Tu venhas, ó Senhor, socorrer essas almas. Venha, ó Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, console esses corações. Retira, Senhor, toda amargura, toda dor, ó Pai querido, Pai amado. Console essa família, Senhor, que teve essa perda lastimável nesta dia, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, te clamamos e te agradecemos por essa noite, Senhor Jesus, por esse dia de estarmos em Tua presença, celebrando e participando do Teu santo e bendito corpo, Pai querido, Pai amado. Em nome do Seu Filho amado, Jesus, ó Deus. Meus irmãos, e vamos continuar orando uns pelos outros. Às vezes você fala assim, mas não sei para quem orar. Lá no grupo de WhatsApp da igreja, tem o nome de todos os irmãos lá. Então, a lista de domingo hoje de manhã e a da noite está lá. Então, quando você for orar, é só pegar e ir orando um por um. E vamos apresentar e continuar apresentando essa pessoa, né, que perdeu essa criança. Misericórdia, né, irmãos? A pessoa continuar
A pessoa vai sobreviver, na verdade, né, diante de tanta dor, né, que nós, como igreja, precisamos interceder por esse motivo. E por outros motivos, pela nossa cidade. Na próxima sexta-feira há uma mudança de novo no decreto em todo o estado. A gente não sabe como que será, para que os cientistas recebam uma luz para criar uma vacina logo para isso, né, para a gente voltar aí uma vida, um novo normal, né, que é o que estão falando aí. Alguns ficam bravos, mas na verdade é o novo normal. Nunca mais a nossa vida será a mesma. Nunca mais nós seremos o mesmo. Mas Deus pode fazer e faz. Meus irmãos, também aqueles que puderem, eu vou ficar batendo nessa tecla durante algum tempo, o aplicativo da igreja está disponível na loja da Apple e também no Play Store. Se os irmãos puderem baixar, é interessante, porque, inclusive, a transmissão foi feita hoje já no aplicativo também. Então, os irmãos podem assistir pelo aplicativo, aqueles que não baixaram ainda. É só baixar, preenche um cadastrinho ali rapidinho ali, já é feita. Até, inclusive, pode pedir para participar de algum grupo lá no aplicativo. Tem uma sala lá chamada Novos na Família. São as pessoas que vêm na igreja, gostam da igreja ou estão assistindo pela internet. A gente precisa de nos empenharmos mais, irmãos, porque nós temos gente de fora da nossa cidade que está cadastrado no aplicativo e gente da igreja que ainda não baixou o aplicativo. Então, é uma pena, né? A gente vai dar valor nisso só daqui a não sei quanto tempo. Hoje, a gente funciona como uma espécie de antena de retransmissão. Quero agradecer ao irmão Oséias. Oséias, Deus abençoe a sua vida, que o Oséias é uma das pessoas que cadastrou a sua rede social e está retransmitindo. É como se ele entrasse ao mesmo tempo aqui dentro da congregação com uma câmera fazendo a transmissão do culto. E ele está retransmitindo para os seus amigos de Pinda. Então, os nossos irmãos aqui poderiam e podem fazer isso para a obra de Deus, para evangelizar virtualmente. Amém? Faça assim com a tua mão bem alta, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos digam, amém. Deus abençoe a todos. AD São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão. Aquela vai ser zica,